Olá, bom dia. São 6h10 da manhã, do dia 20 de março de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E o motivo, o tema, a sabedoria. Sobre o que especificamente nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a luz do luar. Claro que muitas vezes a gente nem gosta. Não, a gente nem gosta mesmo desse assunto tocar. Diria que talvez fosse um pouco confuso, talvez difuso, talvez um certo assunto em desuso. A questão é que a gente, ao longo do tempo, a gente aprendeu de uma maneira um tanto quanto estúpida, é verdade, a praticar o ditado muito popular. Fulano costuma jogar toda a sujeira para baixo do tapete. Como se isso fosse uma coisa a se considerar como solução. A questão que nós podemos pensar é simples. Sim, porque se eu pegar uma agulha e debaixo de um tapete jogar, é uma coisa. Mas corro o risco dessa agulha me furar, me ferir, como pode o risco de ferir qualquer outra pessoa que sobre o tapete for estar. Imagine você pegar tantas agulhas embaixo do tapete e colocar. E aí você viver a inversão. Tem tanta agulha no lugar que não sei como é que a gente vai poder a palha encontrar. É a inversão do ditado. Sim. Como procurar uma agulha no palheiro. Imagine procurar uma palha dentro de um agulheiro. Aí eu poderia, para Deus perguntar, Senhor, qual a utilidade da gente procurar uma palha no agulheiro? Mas, se Deus vier a me falar que é uma oportunidade da gente poder cada agulha separar com a dimensão do que cada agulha esteve a representar. Sim, porque ninguém vai se jogar dentro de um agulheiro para a palha pegar. Dentro de um palheiro até que a gente pode mesmo isso realizar. Mas um agulheiro todo mundo sabe que agulha não é como palha, que ali facilmente vai se dobrar. Imagine muitas agulhas no lugar e a gente sabendo que cada agulha da quieta pode facilmente nos espetar. E a gente encontrar um meio de no palheiro estar usando um sugador para a gente tentar a palha pegar. A questão é que você, ali no palheiro, sugar a palha para tentar encontrar uma agulha é um tanto complicado. Mas imagine você, um agulheiro com uma palha e um sugador
O que seria mais complicado? Como dimensionar um problema apresentado? Não é tão simples como imaginado. Sim, eu posso ter muito dinheiro, desejar algo inusitado e posso até criar um plano do tipo imediato, mas aquele que é engenheiro de direito e de fato pode entornar o caldo e me falar que não é como de fato pegar em rabo de gato e simplesmente jogar no telhado. Santo. E por que tantos ditados assim, tão trocados? É o problema apresentado. Ao longo do tempo nós fomos deixando agulheiros de lado. E o tempo foi passando. E como o tempo foi passando e com tanto agulheiro se criando, um palheiro também esteve se formando. E hoje nós estamos nos encontrando dentro do inacreditável que nós mesmos fomos criando. Porque o problema é a gente não saber mesmo com as dificuldades lidar. Porque a gente estava acostumado a tudo pegar e simplesmente jogar em qualquer lugar. Um dia eu jogo aqui, outro dia eu jogo lá, outro dia eu vou jogando e vou jogando e vou jogando. E o resultado é que a gente não sabe exatamente como é que isso pôde se dar. Então, muito mais difícil, a coisa passou a ficar. E se a coisa passou a ficar tão difícil no lugar, como é que a gente pode, palheiro, administrar? Como é que a gente pode, num agulheiro, entrar? Sim, com a ilusão de que a gente pode pegar uma determinada palha lá e colocar num palheiro para mais palheiro ali se juntar. Nós fomos deixando o JJ correr, ou melhor, o JJ nos tirar algumas coisas difíceis até de imaginar. Porque quando nós muitas vezes desejamos a água no copo assentar, o JJ vai saculejar, jogando uma palha lá, uma agulha acolá. E aquilo foi tomando uma proporção que nós já não conseguimos mais nem mesmo com o JJ lidar. E mesmo sem a gente desejar, a gente viu o judiciário nos amarrar, usando palha e agulha. De uma forma que a gente não conseguiu mais nem mesmo administrar os terceiros que a gente costumava colocar, tentando de alguma maneira um certo ponto encaixar. Isso é tirar a responsabilidade de quem deveria, de fato, o limite dar. A questão é que a gente não esteve a dimensionar onde isso poderia nos levar. Sim, porque a gente vive do hoje. A gente vai levantar, tomar café,
vai a higiene e vai o nosso itinerário do dia todinho ali realizar. A gente pode até alguma coisa programar para o amanhã, mas muitas vezes o amanhã será igual ao hoje. E o tempo vai passar, e o tempo vai passar, e as coisas ficaram ali sem uma solução dar. E o dito interpretar virou lei. De tal forma que a gente pode simplesmente tudo quanto é lei rasgar. Porque não se tem base para a gente acreditar que aquilo está em algum lugar que aprovou-se, desejou-se, registrou-se. E foi assim. Imagine uma espada eu pegar. A orelha de Pedro eu cortar. Um outro comete o mesmo ato, pega a espada e essa mesma orelha de Pedro vai cortar. Um vai sentar e vai interpretar. Outro vai sentar e vai interpretar. Em vez da lei aplicar. Aí, o ato passa de fato a não importar. Mas aquilo que eu quero sobre o ato falar. O problema é que isso tem causado tanto prejuízo, tanto prejuízo, tanto prejuízo. E nós estamos nos vendo dentro de tudo isso que hoje está sendo vivido. E não temos como barrar tudo aquilo que aqui foi se permitindo como cúmulo do paraíso. Aí fica difícil. Fica difícil a gente acreditar que a gente não perdeu o juízo. Fica difícil a gente acreditar que tem uma solução. Ou seja, a gente nem sabe no que pensar. A gente nem sabe se a gente tem juízo nesse lugar. A gente não tem proporção do que realmente aqui esteve a passar. Ficamos perdidos, alheios, soltos, sem ter condição nenhuma de dimensionar o que realmente aqui esteve a se dar. Porque a gente se coloca o tempo todo fora do lugar. E se eu me coloco o tempo todo fora do lugar, eu não tenho como realmente uma ideia formar. Porque não adianta eu falar que é um agulheiro. Mas o que seria um agulheiro? Se eu estou fora, eu tenho ideia do que é um agulheiro. Eu nem sequer posso formar uma ideia de um agulheiro. Imagine se eu vou ter condições de procurar uma agulha no palheiro. O problema é que o povo brasileiro passou a ser escravo o ano inteiro. O ano inteiro, porque tudo que aqui foi criado na ilusão de que estava sendo dimensionado, sim, leis de direito é um prejuízo. É um prejuízo. Não se tem realmente um caminho traçado para se trilhar dentro daquele espaço. Vou tomar como base o supermercado. Cada um, dentro de um espaço tão limitado,
deixando completamente o sentido de nação de lado. Imagine que é um supermercado. Peso e medida sendo o tempo todo desconsiderado. Produtos sendo recalchutados. Produtos sendo tratados de uma maneira que o inacreditável poderia de fato ser levantado. Você não tem como aquilo tudo ali você limitar. Porque até os órgãos que você diz que aqui esteve a criar, para de fato o consumidor respeitar, é apenas mais uma enganação para que tudo aquilo possa se dar sem ter um limite. Daqui a pouco a gente vai entrar e vai ter apenas o saco e o ar. Porque uma coisa pequena dessa pode nos levar a pensar na dimensão que é esse lugar. Porque um lugar como esse aqui, que nós estamos a morar, um lugar desse aqui, sim, que a gente diz que é muito grande, que a gente não pode o crime organizado combater, que a gente não pode isso, e a gente aprendeu a colocar nota de pé de página para justificar o agulheiro que aqui, com o tempo, estiver a criar. Se é assim, se nós temos noção que o lugar é grande, que tem muita gente, então a gente tem que caminhar com estradas seguras. Para a gente saber exatamente qual é a linha que eu vou pegar para a orelha de Pedro costurar. E eu saber exatamente a lei aplicar. Mas se eu, o tempo todo, vou entrar num agulheiro para uma palha pegar, para a orelha de Pedro eu costurar, eu nunca vou de fato plantar o sentimento de justiça que o povo precisa alcançar para ele ter entendimento básico do que é beabá. E isso tem que passar por todas as estradas. Desde as pequenas coisas que se costuma fabricar. Tem que ter lei para se enquadrar. Não existe nenhuma dificuldade para se fiscalizar. Se você entrar numa quitanda, você vai poder, de fato, uma lista de empresa pegar e ela, você vai poder, de fato, até fechar. Então não tem dificuldade. No único lugar que você entrar, você vai poder identificar as barbaridades que a indústria brasileira estará a realizar. Mas a nossa canalice diz que tem pouco funcionário, que tem isso, que tem aquilo, num único lugar. E aí passa pelas pequenas coisas. Se eu entrar numa farmácia, eu vou ter todas as condições necessárias para uma estrada eu criar. Se eu entrar no supermercado, é do mesmo jeito. Se eu for para um posto de gasolina, eu tenho base para se criar uma estrada com facilidade. O que não dá é a gente mais agulha no palheiro, jogar ao ponto do palheiro um agulheiro virar.
e a gente não mais encontrar palha para o livro da justiça a gente poder pegar. Diz um ditado popular, sim, fulano está mais perdido que cego em tiroteio. Olha, fulano é uma coisa, mas um país inteiro viver mergulhado dentro de um palheiro que virou agulheiro e passou a ser formigueiro, sem condições nenhuma da gente, de fato, sustentar a cidadania de povo brasileiro. Porque, olha, se eu numa empresa privada for trabalhar, como é que eu vou passar uma década lá, 2 décadas, e o meu trabalho é algo que qualquer um poderia questionar se a gente usasse a razão. Sim, porque eu entro para trabalhar numa empresa privada. O meu trabalho é, de fato, entrar no palheiro e descobrir como é que no palheiro o tempo todo está apresentando a ponta de um formigueiro. E eu passo uma década, 2. Quem está ali? Olha, o palheiro virou agulheiro, que virou formigueiro, e eu continuo arrotando que eu vivi em função do povo brasileiro. Mas como é que eu vivi em função do povo brasileiro para ali descobrir o que se passava no palheiro? Tirar todas as condições do palheiro virar agulheiro. Mas tudo o que aconteceu foi o palheiro não só virar agulheiro, como passou a ser formigueiro, se espalhando pelo país inteiro. E continua o mesmo, arrotando que está a serviço do povo brasileiro. Se fosse numa empresa privada, ele poderia, de fato, estar arrotando grandeza. A empresa privada, com toda certeza, estaria mergulhada em tremenda desgraça. Mas uma empresa privada não vai deixar um palheiro virar agulheiro e passar a ser formigueiro, a não ser que seja isso o propósito do dono. Se esse for o propósito do dono, com toda certeza, o funcionário será coroado como um rei de direito de fato. Caso contrário, quando começar o trabalho, se tiver alguma chance de ter algo errado, imediatamente ele será responsabilizado. Mas, como é que eu posso, de fato, acreditar que uma pessoa que passou mais de 2 décadas dentro de um lugar, dizendo que estava a acompanhar o palheiro, não, vou pegar, a ponto de palha, agulha virar, formiga e mais formiga chegar, e você ficar sem saber mais o que realizar. Porque para, de fato, a coisa é continuar, eu, com toda certeza, teria que apresentar a cabeça de quem o tempo todo esteve, abraço cruzar.
E que existe, de fato, uma faixa que você o tempo todo vai saber, de fato, entregar para formiga em palha surfar. E aí, formiga em palha surfar. Com agulha a se espalhar, fica difícil a gente acreditar que existe alguma coisa para a gente apresentar. Como de razão. Por isso não é tão simples, não. Não é tão simples a gente acreditar em ilusão, não. Olha, a questão é que a gente perdeu a mão. Se não se pode falar que não. Porque se eu resolvi, de fato, criar, vamos dizer assim, criar mão, facilitando a absolvição. Vou criando mão, facilitando a absolvição. Usando homônimo de Montal. Aí, meu irmão, não tem jeito, não. A gente, aqui, nesse lugar, costumamos muitas vezes falar que a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Essa é uma questão difícil mesmo da gente viver. Imagine você o tempo todo favorecer quem usa a mão para fazer a obsessão. E de repente você saber que nem você vai poder se proteger. Que qualquer um pode botar preço sobre você. E você passa a correr, querendo de fato esse direito de proteção ter. Mas você não pode desmerecer os outros que acompanharam o seu desenvolver, que não acreditam em você, que sabem que você esteve a favorecer, que você o tempo todo esteve a proteger, que você soube como de fato a lei inverter, você soube a lei desmerecer, você soube até se apropriar sobre o poder. E agora você não sabe o que fazer, porque com toda certeza a aposentadoria você vai ter que ter. Fica difícil, né? Fica difícil mesmo a gente acreditar que a gente deixar rabo se criar iria de algum modo prestar. Olha, uma coisa sou eu ter um capanga no lugar. Para o capanga tudo realizar. E eu podendo o próprio capanga matar. Se eu, de fato, imaginar que o capanga pode para cima de mim se criar. É uma coisa. Imagine eu podendo inúmeros capangas contratar. E inúmeros capangas no lugar passa de fato a minar. Sim, o meu poder de capanga eliminar. Sim, porque se tem inúmeros capangas no lugar e eu sou vivo, a solta, a
facilidade de capanga com capanga se juntar, com mais capanga e com mais capanga, a ponto de uma organização se criar, é muito fácil. E eu que estive alheio, à toa, a acreditar que eu poderia mais e mais capanga colocar e contratar, mais e mais capanga, alheio que aquilo poderia, de fato, me transformar numa palha dentro de um agulheiro. Imagine eu sendo palha dentro de um agulheiro comandado por um formigueiro. Qual é a condição que eu tenho de sair de lá? Porque mesmo quando eu me aposentar, eu terei que ser serviçal dos capangas que eu mesmo estive a criar, dando condições para ele ser palha e agulheiro. E o tempo todo bancar formigueiro. Não tem como a gente simplesmente dar baixa para a aposentadoria a gente desfrutar. Não tem como isso se dar, não. Até quando seu olho fechar, você vai ter que deixar o nome no lugar. Nem quando seu olho fechar, você vai se livrar daquilo que você mesmo esteve a realizar. E isso passa a ser rotina. Olha, um lugar como esse, é preciso a gente, de fato, até lei de trânsito limitar. Com a clareza que qualquer criança pode mesmo, ali, absorver enquanto poder que ele pode realmente viver. Não pode, de fato, deixar solto. Lei de trânsito aqui a gente tem que limitar. Como a gente pegar uma medida que dentro de um supermercado deve estar e que ninguém pode mais mudar. É lei básica, não pode mudar. Aqui é a mesma coisa com lei de trânsito. As vias, essas aqui, você pode andar até tantos quilômetros. Mas você pegar uma via 40, 50, 60, 80, 100, toda hora mudar. Isso é porta larga para qualquer um entrar e uma devassa no Código de Trânsito realizar, causando um prejuízo e tanto lá. Imagine uma estrada você pegar. 500 quilômetros você precisa ali, trafegar. Você vai passar por lugar com 40, daqui a pouco 50, depois 100, daqui a pouco volta para 80, que volta para 40. Imagine só a facilidade de você poder virar papel absorvente e sugar, criando um mecanismo para multa e mais multa e mais multa e mais multa. Ali. E você, de fato, poder dinheiro lavar usando multa que nenhum carro esteve mesmo. E você não sabe por que esse país aqui esteve a se perder. Esteve a se perder porque tudo é feito para você, papel higiênico ser. Porque você percorrer 500 quilômetros, tendo, ou você presta atenção na estrada, ou você vai prestar atenção em placa. Porque não tem condições de você pegar uma estrada completamente
completamente ali aparelhada para a placa ser prejudicada. E a gente ainda acredita que a gente é uma gente sensata? Porque numa estrada você não vai poder colocar o pé no acelerador, sem condições da estrada, de fato, você ali usar. Você sabe, tem que ter responsabilidade na lei. Porque você sair de casa, pegar uma estrada e você ficar o tempo todo segurando, travando, procurando placa escondida, você não consegue de fato alcançar. E aí você, em vez de procurar trafegar, olhando a estrada, está esburacada. É o que você deveria no estrada olhar, esburacada. Se tem algum animal ali solto, a possibilidade. Não, mas você tem que segurar o volante, olhando para sua placa não ser prejudicada. E essa gente é uma gente sensata? É uma gente sensata? Com a imprensa o tempo todo a abanar, favorecendo coisas absurdas. Porque só sendo uma pessoa muito retardada, que não vai de fato alcançar uma coisa que é monstruosa no lugar. E número de acidentes a se multiplicar. E você diz que é velocidade. Que velocidade? Qual é essa velocidade? Sai daqui para Palmeiras. Vai você ver se você pode comprar um carrão bom. Se o problema é velocidade, então cria a lei para os carros não passarem de 100. Sim, porque se você só pode andar até 100, um carro sair da fábrica com 200 tem uma coisa errada. Se você só pode ir até 100, então coloca todos os carros a 100. E não precisa colocar radar para multar ninguém. Não é simples? O carro só pode ir até 100. Qual é o limite de velocidade no país? 100 km. Todos os carros aqui só podem andar até 100. Se for passar de 100, o carro vai travar. Não vai precisar de radar, não. Nem de colocar gente lá, empatado. A função iria mudar. Iria carro parar por outros motivos. É uma questão da gente querer. Apenas o palheiro encarar. E saber que não tem uma agulha lá, não. O que existe é um agulheiro que sabe até uma palha pegar. Para, de fato, a lei amarrar e criminoso o tempo todo se safar. Enquanto o povo não está tendo direito nem mesmo de colocar um bom jabá no feijão. Que ele, com muito sacrifício, vai comprar. Porque eu não tenho a mínima responsabilidade com a coisa que eu digo de fato tratar. É inadmissível a gente de fato acreditar que existe lei boa nesse lugar. Não tem nem lei ruim, quanto mais lei boa. Não tem nem lei ruim. Porque do jeito que aqui passou de fato a se dar, até o diabo pode mesmo arrotar honestidade nesse lugar. E se é assim, eu posso livremente
livremente. Deixar o meu pensamento viajar nas pequenas coisas que aqui estiveram mesmo a deixar. E isso só veio, de fato, colaborar com as grandes coisas do lugar. Porque muitos resolveram, de fato, apostar naquilo que certamente está aí. A Deus dará, como diz o ditado popular. Eu posso uma empresa criar. Eu posso, de fato, imundice, multiplicar. Depois eu posso o nome da empresa trocar. Ou posso a empresa leiloar e mais outra empresa eu vou criar. Eu posso imundice, multiplicar. Depois eu posso o nome da empresa leiloar. Vai ter serventia para alguém. E se eu for abrir a caixa, para de fato ver a facilidade que é a gente abandonar coisa no lugar. Aí, mas o objetivo é a gente poder de fato digerir. Difícil é a gente viver aqui com essa gente aí. Se divertir de uma maneira tão desprezível. Obrigada e obrigada. Para concluir, a gente poderia ao menos colocar o pingo no i.